Olá, eu sou Helder Maranhão e irei ministrar para vocês, futuros agentes de trânsito de Olinda, a legislação de trânsito. Vamos dar continuidade às aulas do anexo 1, que é o conceitos e definições. Logradouro público. Espaço livre destinado pela municipalidade à circulação, parada ou estacionamento de veículo, ou à circulação de pedestres, tais como calçada, parques, áreas de lazer e calçadões. Então, o logradouro público, tirando a rua, é qualquer ponto que seja utilizado pela população. Ou seja, o logradouro público, uma praça é um logradouro público, serve de referência, um parque também, um estacionamento também é a mesma coisa. Então, todos esses são itens denominados logradouro público. É praticamente quase tudo, tirando a via. Tirou a pista de rolamento. Calçada é logradouro público, entendeu? Então, a faixa de onde os carros transitam, né, a faixa de rolamento, lado esquerdo, lado direito, tudo é logradouro público. Vamos para a próxima definição. Lotação, aí já vem específica para o veículo. Lotação, segundo o código, é a carga útil máxima, incluído condutor e passageiros, que o veículo transporta, espécies em quilogramas para os veículos de carga ou em número de pessoas para veículos de passageiro. Ou seja, a lotação é tudo que ele comporta. No caso de um veículo de 8 pessoas, a lotação dele é 8 lugares. Aí, de carga, vamos botar o peso bruto dele de 14 mais 13 toneladas. Então, a lotação dele é de 13 toneladas. Mais na frente iremos falar sobre o conjunto, né, do peso do veículo, peso da carga, mais os componentes todos do veículo, a tara, que aí vai dar o peso bruto total combinado, que é tudo que compreende o veículo. Então, vamos ver o lote lindeiro, que é aquele situado ao longo das vias urbanas ou rurais e que com elas se limitam. Então, as margens da via, tanto faz urbana ou rural, é o lote lindeiro. Vocês lembram do que é a margem de uma rodovia, como é o nome? Pensem um pouco. Lote lindeiro pode ser para urbana ou para rural. E só para rural, que se limitam com a via. O nome é faixa de domínio. A faixa de domínio é só rural. O lote lindeiro pode ser rural ou urbana. Ficou claro? Agora vamos para a tara. Tara é o peso do veículo sem suas cargas. A gente consegue chegar nessa medida a partir da soma dos pesos do chassi, carroceria, do motor e dos componentes mecânicos do próprio veículo. Ou seja, é o veículo completo. Só o veículo. Então, isso é dado como tara. Temos aqui no exemplo lado esquerdo, entendeu? Uma tarjeta, né, onde indica o modelo do veículo, o número do chassi, número de produção, capacidade volumétrica, está em metro cúbico, e aqui tem a tara, que no caso desse veículo específico é 11 mil quilos, ou seja, 11 toneladas. E a capacidade dele é de 35 toneladas. Aí o peso bruto total, que iremos falar mais na frente, é a somatório da tara mais a capacidade, que no caso aqui dá 46. E essa imagem do lado direito, veja também que fala aqui, onde fabricação, lotação, que a lotação, no caso que esse é um veículo de carga, é expressa em quilogramas. Aí, 15 toneladas a lotação dele. O peso bruto total, a tara dele é 7 toneladas, ou seja, então o peso bruto total dele é 7 da tara, mais 15 da lotação, ou seja, 22 toneladas, ou 22 quilogramas. Luz alta. Facho de luz do veículo destinado a iluminar a via até uma grande distância do veículo. Essa luz alta, ela diferencia porque o farol, alguns faróis, né, no caso, a maioria, tem vários tipos de luz. Começa com uma luz de posição, é aquela luz que quando você acende a lanterna e o farol
para delimitar, para quem está vendo o veículo de trás, saber as dimensões dele. Por isso que é chamado de luz de posição. E o da frente, a mesma coisa, que está vendo o veículo de frente, está vendo o tamanho, a dimensão do veículo. O segundo estágio já é a luz baixa, luz do farol, luz baixa. O nome é luz baixa porque ela clareia próximo do veículo. Já diferente da luz alta, ela clareia um pouquinho mais longe e mais alto para ver as placas de indicações, todas as placas suspensas, entendeu? O farol clareia a uma distância certa para o condutor poder ler e entender a mensagem que ela está transmitindo. Então, luz alta e luz baixa, mesma coisa, sendo que uma é mais curta, mais próxima do veículo, a metragem, e a luz alta é um pouquinho mais longe e mais alta, para poder clarear as placas que estão altas. Aí, essa é a diferença de uma para outra. Mas o que o código diz sobre luz baixa? É o facho de luz do veículo destinado a iluminar a via diante do veículo, sem ocasionar ofuscamento ou incômodo injustificáveis ao condutor do outro usuário, que transitam no sentido contrário. Ou seja, a luz baixa, ao um carro cruzar com o outro, não vai incomodar o carro que vem no sentido contrário, e muito menos o carro que segue à sua frente. Já a luz alta, por ela ser um pouquinho mais alta, ela tanto vai incomodar o carro que vai na sua frente, caso você esteja de luz alta, como o carro que vem no sentido contrário. Apesar que muitos veículos têm um corte de luz. Esse corte de luz é feito no farol esquerdo, porque no Brasil o trânsito é feito pelo lado direito da via. O farol esquerdo ele tem um corte, já para evitar que o farol ilumine muito quem vem no sentido contrário. É já para evitar o incômodo. E com o advento da tecnologia, hoje em dia tem até a comutação de farol alto para o farol baixo. O carro só, ao detectar um farol vindo no sentido contrário, se você estiver na luz alta, ele já abaixa para a luz baixa. E ao sair esse farol, passar pelo veículo, ele entende que o carro já passou e acende novamente a luz alta. Luz de freio. Luz do veículo destinada a indicar aos demais usuários da via que se encontram atrás do veículo que o condutor está aplicando o freio. Vamos lá. O que é essa luz de freio? Para quem ainda não tem carteira e para quem já tem, a lanterna do veículo é formada por alguns componentes como a seta ou farolete, a luz de ré, em alguns carros só de um lado e não nos dois lados, direito e esquerdo, e a luz de freio. E fora isso ainda tem um catadióptico, que lá quando você vê um carro totalmente desligado, você vem de longe, que dá um farol, você vê uma parte da lanterna, ela reflete a luz para indicar que ali tem um objeto, um veículo parado. Então a lanterna vai ter essa luz de freio, quando você toca no freio ela acende, para informar o carro que vem atrás que você está aplicando o freio e seu carro está reduzindo a velocidade ou vai parar. Então ele já tem que manter uma distância de segurança. Luz de freio é para alertar quem vem atrás. Luz indicadora de direção, ou pisca-pisca, ou setas, né? Luz do veículo destinada a indicar aos demais usuários da via que o condutor tem um propósito de mudar de direção para a direita ou para a esquerda. Então, o pisca-pisca, a luz indicadora de direção, a seta, indica ao condutor que vem atrás que você vai entrar à direita ou à esquerda. Mas não só a quem vem atrás, quem vem na frente também. Pois se você está no sentido, uma pista simples de mundo de dois sentidos, se você for entrar à esquerda, como você vai indicar esse carro que vem na sua frente, que você vai querer entrar à esquerda, vai passar na frente dele ou atrás? Então, o carro que vem na frente, tem a luz na frente, a seta na frente, o pisca-alerta, para você entrar à esquerda. Você deu seta para a esquerda, no farol vai ter o pisca também, indicando que a sua intenção é entrar à esquerda. Então, não só atrás, que tem que saber se você vai entrar à esquerda ou à direita, como na frente também é o mesmo caso. E no caso do lado direito do veículo, se você der seta para a direita e for entrar numa rua à direita, vem um pedestre atravessando. Como é que ele vai saber que seu carro vai entrar ali? Então, a seta do lado direito no farol vai indicar quem está vendo seu carro de frente, que está do lado direito dele, a sua intenção de entrar à direita. E luz de marcha ré é a luz também na lanterna do veículo, em alguns casos no para-choque, que indicam para o veículo que vem atrás que a sua intenção é dar ré no veículo. Então essa luz é branca e ao engatar a marcha ré, ela vai acender e vai indicar para o veículo que vem atrás que você quer fazer uma manobra de ré, quer andar
para voltar, passou de um ponto, para pegar uma pessoa. Então, vai indicar para o condutor que vem atrás sua intenção de dar ré. A próxima é a luz de neblina. Luz do veículo destinada a aumentar a iluminação da via, em caso de neblina, chuva forte ou nuvem de pó. Bem, para nós aqui no Nordeste, a neblina é um pouquinho escassa, né? Mas alguns momentos de inverno, nas serras aqui de Recife, de Pernambuco, temos ainda neblina. Então, essa neblina, essa luz neblina é uma luz especial. O que acontece com ela? Se você vem com seu farol normal, num ambiente com neblina, e você não tiver uma luz neblina, você vai se sentir ofuscado pela sua própria luz. O que acontece? A neblina, ela vai refletir seu facho de luz, deixando como se fosse uma parede branca na sua frente. Você não vai ter uma profundidade. Então, esse farol de neblina, além dele auxiliar na frente para a visibilidade, de você ver um pouco mais adiante, também é na parte de trás do veículo, que é uma luz vermelha, que ajuda para o carro que vem atrás saber que tem seu veículo na frente. Porque se não for um farol de neblina atrás, quando você frear, fica um paredão vermelho para o carro de trás. Ele não sabe, entendeu, que tem um veículo à frente, a dimensão do seu veículo. Então, o farol de neblina, ele explica, ele mostra a dimensão, como se fosse uma luz de posição, para facilitar a visibilidade em neblina. Luz de posição ou lanterna é a luz do veículo destinada a indicar a presença e a largura do veículo. Então, você ligou a chave, o primeiro estágio é a luz de posição. A luz de posição vai mostrar as dimensões do veículo para quem vem atrás, na frente, de lado. Na Europa, além da luz de posição, tem os catadiópticos também, que são localizados nas extremidades do veículo, para quando um veículo vem de lado, ele saber onde começa e onde termina o veículo. Muito usado também em motos. Motos na Europa tem uns refletivos, que é o catadióptico, que ele reflete qualquer luz que bate nele. Então vem um carro, sua moto está toda apagada, deu uma pane elétrica, você não está iluminado, não tem farol, não tem nada. Quando o farol do carro colidir com a sua moto, né, chegar até nela, nos refletivos, vai dimensionar a largura, o tamanho do seu veículo, para evitar uma futura colisão. Então, a luz de posição ou lanterna é utilizada para isso. A manobra. O que é manobra? Manobra é movimento executado pelo condutor para alterar a posição em que o veículo está no momento em relação à via. Vamos lá, manobra. Existem várias manobras, retorno, conversão, ré. Então, essas manobras têm que ser indicadas com antecedência para evitar colisões e de forma clara, para que os usuários da via entendam o que é que você quer fazer. Então, a manobra, ela sempre vai ser indicada ou pela, que eu falei na aula passada, gesto de braço, ou luz indicadora, ou alguma forma que você tenha meio hábil, em tempo, né, para que não haja a colisão de outro veículo com o seu por falta de sinalização. Então, vamos lá. Manobra de retorno. Não tenho como sinalizar a manobra de retorno. Então, eu vou sinalizar em local permitido, que eu vou entrar à esquerda, se for nesse sentido, né? Entrar à esquerda e quando tiver a possibilidade em local permitido, eu volto para o carro que vem atrás e entender que eu vou pegar para o lado esquerdo. Então, eu sinalizei uma possível conversão, que eu ia para o lado esquerdo. O de trás se situou, que eu ia fazer uma manobra para o lado esquerdo. Então, ele vai ou esperar eu realizar a manobra ou passar pela parte direita da via, caso haja, né? Então, pronto. Ele veio, eu indiquei a seta para a esquerda e fiz a manobra de conversão, de retorno, no caso. Então, manobra é todas elas movimentação que você vai tirar seu carro do sentido original que ele está indo. Ou para a esquerda, para a direita, ou voltando, com inclusive uma ré. Aí vamos para marcas viárias. É o conjunto de sinais constituído de linhas, marcações, símbolo ou legendas, em tipo e cores diversas, oposta ao pavimento da via. Então, a marcação viária tem vários tipos de marcação e forma, e cada uma passa uma mensagem para o condutor. A primeira, vamos dar um exemplo aqui de uma marcação viária, a linha divisória de fluxo. Ou seja, ela
avisa, né, que é centralizado no meio da via, o tipo de fluxo que existe ali. Se for uma simples tracejada branca. Então, ela está dizendo que naquele trecho ali, o sentido é único. Se for amarela, sentido duplo, não simples, ida e volta. Se for dupla amarela, ou seja, proibido para quem vai fazer uma ultrapassagem e para quem vem também. Outro exemplo, a marca de canalização. A marca de canalização, como o nome já diz, ela canaliza o fluxo para um devido, para ou desviar ou para fazer alguma manobra. Na via de trânsito rápido, quando você entra para a via coletora, geralmente, aqui na coletora, ela vem uma marca de canalização, pegando o fluxo, que exatamente vai colidir com quem está entrando na coletora, mais à direita, para poder as duas faixas serem usadas. Quem entra na coletora vai pegar mais à esquerda e quem vem nela pega mais à direita. Então, marca de canalização evita que esses dois fluxos se choquem. Tem marca de canalização no cruzamento de vias, lá no meio que a gente chama de área de conflito, que geralmente é amarela, quando tem, para evitar que qualquer pessoa, veículo, se aloje ou se estacione, fiquem ali naquele local, porque aquele local é uma área de conflito. E qualquer movimentozinho ali, parar, estacionar ali, vai complicar o trânsito, deixando assim, sem fluidez. Vamos para o próximo. Micro-ônibus. Veículo automotor de transporte coletivo com capacidade para até 20 passageiros. Micro-ônibus até 20 passageiros, ou seja, excluindo o motorista. Então, se você vê, que chamamos de van, que tem local para 20 passageiros, até 20, ele é um micro-ônibus. Uma Kombi 12 lugares pode ser considerado micro-ônibus? Não, né? É até 20, porque a Kombi já não entra com a capacidade de 8 ou 12. Motocicleta. Eu fiz aqui, eu voltei um pouco, para poder vocês sentir a aula passada, conteúdo passado, que foi o ciclomotor, agora vamos falar de motocicleta e motoneta. Então, a motocicleta é veículo automotor de duas rodas, com ou sem sidecar, dirigido por condutor em posição montada. Duas observações importantes aqui. Primeiro, sidecar. Para quem não conhece, a moto ela tem um suporte lateral, com tipo um carrinho, que tem uma roda só, também lateral, fixada no meio dele, onde cabe uma pessoa sentada. Ou seja, a motocicleta, com capacidade para 2 passageiros, ainda com sidecar, levam 3 passageiros. Esse é o sidecar. Existe sidecar também para carga, onde você pode colocar material, por exemplo, garrafão de água, botijões de gás. Então, esse é o sidecar. Então, a motocicleta, com ou sem sidecar. Aí, dirigido por condutor na posição montada. Vamos lá. Vai ter uma diferença sobre motoneta. O que é a posição montada? Lembrem logo de cavalo. Para você montar no cavalo, você tem que abrir as pernas, ficar na posição montada. Então, subiu no cavalo, você não consegue ficar com as pernas fechadas. Você tem que ficar com as pernas abertas, devido ao corpo do cavalo. Então, essa é a posição montada. Já a motoneta é veículo automotor de duas rodas, dirigido por condutor em posição sentada. A diferença da motocicleta para a motoneta é a posição, entendeu? Não tem nada a ver com motor, potência, cilindrada, não. É a posição que você pilota ou conduz a moto, ou motoneta, né? Se tiver com as pernas juntas, sentadinho assim, embora algumas motonetas você possa botar o pé mais afastado assim para frente, mas está com a perna sentada, montada igual uma cadeira. Sentado com a cadeira, com as perninhas juntas. Então, isso é uma motoneta. Pernas abertas, separadas uma da outra. Motocicleta. Motoneta, perninhas juntas. Motocicleta, mais afastada. E o ciclomotor? O ciclomotor, que a gente viu no assunto passado, ele pode ser uma motocicleta ou uma motoneta. Motoneta ou motocicleta. Isso depende do modelo. O que vai definir o ciclomotor é exatamente a questão da capacidade cúbica, que é até 52 metros cúbicos para motor a combustão, ou 4 kW se for elétrico.
e a velocidade máxima de 50 km por hora para ambos os casos. Agora tem uma definição nova. Motocasa, ou motorhome, que casa em inglês é home, então é veículo automotor cuja carroceria seja fechada e destinada ao alojamento como escritório, comércio ou finalidade análogas. Então, vamos lá. Uma motocasa, a carroceria tem que estar fechada, não pode ser aberta, porque aí seria uma carroceria aberta de carga, né? Tem que estar fechado, um habitáculo fechado, entendeu? Com porta, janela, aí ficar a gosto de cada um. Então, isso caracteriza uma motocasa. Mas a motocasa, ela pode ser o próprio veículo, ou seja, tem a parte de condução do veículo, a cabine, e a motocasa pode ser continuidade da cabine, ou pode ser um veículo de carga com a motocasa acoplada no compartimento de carga do veículo. Para ser mais claro, vamos imaginar uma picape, uma Hilux, que é mais conhecida. Tem os 2 passageiros da frente e o banco de trás para 3 pessoas. E após isso é fechado, o habitáculo é fechado do passageiro e o de carga é separado. Naquela caçamba pode ser construída ali uma motocasa, entendeu? E nesse caso não vai ser considerado outro veículo, e sim continuidade do mesmo veículo. A motocasa acoplada em um veículo, no compartimento de carga dele. Aqui eu botei alguns exemplos para a gente diferenciar a questão de motocicleta, motoneta. A primeira imagem da esquerda aqui superior, veja que é uma moto futurística, entendeu? Que não tem retrovisor, tem um banco aqui, tem as 2 rodas. Então veja que independente, essa moto, quando você sentar nela ou subir, veja que as suas pernas vão ficar abertas. Então isso aqui é classificado como motocicleta. Abreviamos para moto, né? Comumente, mas o nome correto é motocicleta. A de baixo dela, também aqui, canto inferior esquerdo, veja a mesma situação. Independente do modelo, do estilo, veja que ao subir, as pernas vão ficar separadas uma da outra. Então, esse aqui é outro exemplo também de motocicleta. Essa imagem do meio, veja a diferença. O condutor aqui, ó, de calça preta, está com as perninhas juntas. Veja um joelho, tudo. Então, isso aqui, só por esse detalhe aqui, ela é classificada como uma motoneta. Nesse aqui eu botei um exemplo, caso alguns não conheçam o sidecar. Aqui eu vejo que tem a moto com 2 bancos, o condutor e o garupa. E no sidecar também, ó, tem um banquinho aqui com para-brisa para outro passageiro. Então, é aquele exemplo, a moto mais o sidecar. E dá para conduzir com esse veículo aqui 3 pessoas, incluindo o condutor. O famoso sidecar. Essa mais embaixo aqui, na direita, canto inferior direito, não está montado, mas veja o espaço que tem para as pernas ficar juntas. Entendeu? Já peguei essa imagem aqui, diferente dessa do centro, que aqui tem uma pessoa conduzindo. Aqui ela está parada no descanso. Então, só para vocês terem a noção da diferença de motoneta para motocicleta. Nesse vão aqui, nesse espaço, se o banco viesse até aqui na frente, se aqui fosse todo fechado, por motor, por bateria, pelo que fosse, um compartimento de carga, ela deixaria de ser uma motoneta e passaria a ser uma motocicleta. Entendeu a diferença? Embora você possa passar a perna aqui e abrir a perna mais um pouquinho, mas não tem nada no meio lhe impedindo de você encostar as pernas. Já aqui não, aqui tem. Tem a própria moto que não permite que você encoste as pernas e dirija na posição sentada, diferente da posição montada. Tá vendo? As 5 figuras. Então, assim, diferença, motocicleta. Motoneta é a posição. A posição sentada, motoneta. A posição montada, motocicleta. Pode até associar motocicleta a montada, né? Motoneta, sentada. Agora, a definição de noite. Todo mundo sabe que é noite, né? É de 6 horas. Não.
Segundo o Código, para efeito de trânsito, noite é o período do dia compreendido entre o pôr do sol e o nascer do sol. Ou seja, se o sol se pôr às 10 horas da noite, a noite só vai ser a partir das 10 horas. Então, às 9, 9 e meia, ainda é dia. E caso alguém ache estranho, no hemisfério sul, a noite começa mais tarde, em alguns períodos do ano. Por exemplo, o Ushuaia. Lá, geralmente, é 9 e meia, 9 horas que o sol começa a se pôr. Então, ainda lá é dia, 9 horas. Aqui, que seria da noite, lá é 9 horas do dia. A noite lá tem um período mais curto. Se eu não me engano, é de 9, 10 até as 5, 6 da manhã. Então, noite, para o efeito do Código de Trânsito, o sol se pôs, noite. O sol nasceu, acabou a noite. Então, é esse período. Por que ele definiu isso aqui? Devido a alguns critérios, algumas notificações de viseira, fumê, algumas coisas só pode ser usado de noite. Então, teve que definir bem. Agora, vamos para ônibus. Ônibus é veículo automotor de transporte coletivo com a capacidade para mais de 20 passageiros, ainda que, em virtude de adaptação, como vista a maioria comunidade, transporte em número menor. Né? Então, se ele tem a capacidade para 40 e está transportando 10, é ônibus, independente. Então, a capacidade dele é mais de 20. Mais de 20, menos de 20, micro-ônibus. Até 20, micro-ônibus. Acima, ônibus. Entendeu? Agora, vamos dar uma pausa. No próximo bloco, continuaremos com as definições do anexo 1. Até a próxima.